Amém, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez, né? Amém. Estamos aqui na Assembleia do Campinho aqui, nosso estudo sobre a jornada, né? As caminhadas do povo de Israel, que também são as nossas caminhadas, né? São um exemplo para nós, são ensinamento para nós, né? Amém. São como experiências espirituais, né? Cada uma dessas jornadas são experiências espirituais que o povo de Israel passou, que também acontece na nossa caminhada, na vida de cada um irmão, né? Individualmente também tem experiências que são coletivas, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, estudando essas caminhadas uma por uma. Algumas a gente está esmiuçando, né, ruminando, e algumas a gente tem feito um estudo mais panorâmico. Aqui passou agora, a gente resolveu aqui com uma assembleia na localidade ruminar, né? Ficamos 3 semanas ruminando ela. E hoje a gente vai avançar, né? Terminamos a passada, que foi Refidim, né? O povo estava em Refidim. E hoje a gente vai dar início à jornada que se chama Monte Sinai, né? Amém. Monte Sinai. A gente vai começar. A intenção hoje não é esgotar, porque a gente vai ver que é uma jornada bem extensa. O povo ficou, já adiantando, né? O povo ficou nessa jornada 11 meses e 6 dias. Então foi uma jornada bem longa, ficaram acampados ali, o Espírito levou eles ali nesse local ali ao pé do Monte Sinai, né? E ali eles acamparam. A gente sabe que foi o Senhor que conduziu, porque era a nuvem que conduzia, né, durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Então o Senhor conduziu eles ali até aquele local ali, e ali eles ficaram 11 meses e 6 dias. E a gente vai estar falando dessa jornada hoje. Hoje a intenção não eu particularmente creio que vai ser talvez três reuniões para terminar ela, como é uma jornada, né, uma estação longa. Eu acredito que vai ser de 3 a 4, ainda não sei o certo. Vamos ver o que o Senhor vai fazer, né? Talvez em 3 reuniões a gente encerre ela, ou talvez 4 ou 5, quem sabe. A gente não tem pressa, né? E vamos ver como é que o Senhor vai conduzir a gente. Amém. Então a gente vai começar hoje com estudando Monte Sinai. Mas essa estação, né, do Monte Sinai, vamos lá para o nosso Números 33, né? Que é o nosso texto base, né? É Números 33, 15. Que a gente sempre lê, né? Que fala das jornadas uma por uma. Números 33, 15. E fala assim: partiram de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Né? Então aqui a gente já percebeu que essa estação do Sinai, ela é a 12ª estação. 12ª estação. Eles vieram, né, desde Ramsés. Ramsés foi a primeira, e até o Monte Sinai são 12 estações. Então já estudamos 11, essa é a 12ª que a gente vai começar agora. Amém. Só fazendo uma recapitulação, né? A primeira foi Ramsés. Vamos ver aqui, Ramsés. Sucote, né, a segunda. A terceira, Etã. Quarta, Pi-Hairote. A quinta, Mara. A sexta, Elim. A sétima, Mar Vermelho. Oitava, Dófica. Sim. A oitava, sim. Nona, Dófica. A 10ª, Alos. A 11ª, que foi da vez passada, a gente estudou Refidim. E agora a 12ª estação, que é o deserto do Sinai. Né? Então, os textos que correspondem a essa estação do Monte Sinai, né, ela começa em Êxodo 19, desde o versículo 1. Aí é o início, né, desse estudo do Monte Sinai. Êxodo 19, 1, e ela termina em Números 10,
Números 10, 11 e 2. Então, mais ou menos a metade do livro de Êxodo fala sobre essa estação do Monte Sinai, o livro de Levítico todo, e me parece, se eu não me engano, 1/3, uma parte de Números também, para concluir essa estação do Monte Sinai, né? Então ela começa em Êxodo 19 e ela vai até Números 10, até o versículo 11 e 12, que aí já muda de estação, já passa para a próxima. E como eu falei, né, hoje a intenção é fazer mais uma panorâmica para a gente, né, perceber panoramicamente o que é essa estação. E nas outras reuniões a gente vai entrando um pouco mais nos detalhes e vendo detalhe por detalhe que o Senhor nos conduzir. Amém. Não vai dar para fazer estudo, creio eu, né, que se a gente for fazer um estudo como a gente fez de Refidim com Ruminar, a gente vai, porque é o livro de Levítico todo, a gente vai ficar aqui mais de ano, só estudando essa estação. Então, o intuito vai ser a gente focar nas partes mais essenciais, né, as partes, no que o Senhor for nos conduzindo, né? Amém. No que o Senhor for nos conduzindo, a gente vai entrando. Essa é outro detalhe, essa jornada do Monte Sinai, né, é onde o Senhor, uma das coisas que o Senhor faz é dar mandamentos, né? Então essa jornada do Monte Sinai, o aspecto dela, um dos aspectos é o povo conhecer a Deus, né? Conhecer a Deus, constituir também, é uma jornada de constituição do povo de Deus ou edificação do povo de Deus. Então é uma jornada em que o povo estava sendo edificado, né? É uma jornada, uma estação de edificação, por isso tanto tempo, né? O Senhor falou tanto com o povo ali. O Senhor falou muito ali, o Senhor falou sobre, tem os 10 mandamentos dado, né? Fala sobre o templo, muitas coisas. E a gente hoje vai passar panoramicamente algumas coisas com relação a isso. Vamos ler aqui a partir do 19:1, né, para a gente avançar um pouquinho. Êxodo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Né? Então aqui é interessante, já começa aqui no versículo 1, né? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Então a gente vê, né, como eu estava falando antes, essa é a 12ª jornada. 12ª, que é a jornada do Monte Sinai, né? E essa jornada, eles ficaram nessa jornada 11 meses e 6 dias. E agora ele vai falar, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Então quer dizer que essas 11 primeiras estações que aconteceram em 3 meses, né? Então da saída deles do Egito até a entrada no Sinai foram 3 meses, né? Saíram de lá, tinham saído de lá, acho que no dia 14 de Abib, né? Se eu não me engano, de Nissan, e chegaram 3 meses depois, e ali eles ficaram 11 meses e 6 dias nessa jornada. Então saíram no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram e acampou Israel em frente do monte. Né? Subiu Moisés a Deus. Né? Aqui a gente vai ver a primeira subida de Moisés. Então aqui, né, no meio dessa jornada, uma das coisas que a gente vai ver com muitos detalhes, né, são essas subidas. Moisés ele sobe sozinho, Moisés sobe com Arão, Moisés sobe com os anciãos e Moisés sobe com Josué também. Então, a maioria, quando a gente estiver esmiuçando, né, a gente vai focar mais nessas subidas. Porque em cada subida dessa, Deus ele dava uma revelação e dava, né, ele falava coisas para Moisés, né, em cada subida dessa. E falava também para Arão. E são essas coisas que o que ele falou para Moisés em cada subida dessa que a gente vai estar observando, né? Subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor
o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asa de águia, e vos cheguei a mim. Agora, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, né, a localização desse local que eles estavam, de Sião, né, desse monte Sião. Diz que eles vieram, né, as tribos de Israel, no primeiro mês desse dia, vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte, né? Então a gente já viu da vez passada que a gente estava estudando, né, do encontro, que foi a última coisa que a gente estudou, do encontro de Jetro com o povo, né? Então Jetro, ele vem até Moisés para falar ele com os israelitas ali. Então a gente já comentamos em Refidim, que era uma região próxima a Midian, né? Estavam próximos a Midian. Então essa região do Monte Sinai era uma região próxima a Midian, onde eram os midianitas, né? Que são descendentes também de Abraão com uma outra esposa que ele casou depois que Sara aí morre, né? Aí ele casa com uma outra esposa e ele tem filhos, e esses filhos vão para essa região e formam esse povo aí, os midianitas. Eles eram descendentes de Abraão, se eu não me engano, é Quetura. Não me lembro bem o nome dela, mas eu acho que não é Quetura, não? Não lembro. Eu também não, eu acho que é Quetura, mas não tenho certeza. E Abraão teve esses filhos, né? Teve Ismael, né, também, que formou Isaac, que é o filho da promessa, e esse povo aqui também é descendência de Abraão com essa outra esposa. E a gente vai ver isso, que é a mesma região que Moisés tinha vivido antes. A gente vai ver lá em Êxodo 3, voltar só que a gente está em Êxodo 19, né? Voltar lá em Êxodo 3. Êxodo 3 a partir do 1. A gente vai ver que é o mesmo lugar, praticamente, né, que Moisés vê a questão da sarça, né? É aquele mesmo local ali, que ele apacentava, né? Ele veio do Egito, saiu do Egito, né? Porque depois dele matar o egípcio, aí andou pelo deserto e foi parar lá em Midian, né? Conheceu Jetro e casou com Zípora, né? E agora ele passa a ser pastor de ovelhas, ali naquela região ali. 3:1, Êxodo 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Né? Então Moisés, ele já tinha tido essa visão ali nessa mesma região, né, que a gente vê aqui, que é em Horebe. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Né? Então ali era uma cadeia de montes, que essa cadeia de montanhas se chamava Horebe. Um desses montes era o Monte Sinai, né? Era uma cadeia de montanha, então essa mesma região que ele chega ali é Horebe. Então ele vê a sarça ardendo e a sarça não se consumia, né?
E é interessante isso aí que Deus mostra para ele, né? Deus ele se apresenta na Bíblia várias vezes como fogo consumidor. Sim. Né? Mas naquele caso ali, né, a sarça queimava, mas ela não se consumia. Né? Então ali Deus mostrava para ele que ele, estando na presença de Deus, ele não seria consumido pela presença de Deus. Né? É uma experiência ali, vamos dizer, miniatura do que ele ia viver agora no Monte Sinai. Né? Ele teria essa experiência daquela sarça ali, porque ele entraria dentro do monte de Deus. A gente vai ver lá, a imagem lá, a Bíblia não fala de um vulcão, mas quando a gente vê a descrição, né, do Monte Sinai, é meio parecido como se Moisés estivesse entrando dentro do vulcão. Diz que tinha relâmpago, estrondo, e o morro fumegava, pegava fogo, e foi ali por dentro que Moisés entrou. Né? E o povo, até no episódio do bezerro de ouro, né, que também é aqui no Monte Sinai, ele entra lá e fica 40 dias ali, né? E o povo fala, tá morto. É que eles resolvem fazer o bezerro de ouro, né? A gente vai ver mais pra frente um pouco isso. Então, rapaz, não tem como alguém sobreviver ali. Mas Moisés estava ali, né, ele tinha tido essa experiência da sarça, que a sarça ardia e não se consumia. Agora Deus convidava ele, vem Moisés, sobe ao monte. Aquele monte fumegando, e Moisés entrava ali. Tremendo, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos com relação a essa estação do Sinai, né? Essa jornada, ela está lá no Novo Testamento, que é a visão que Paulo tinha dessa estação, né? Gálatas 4, a partir do 21. Livro de Gálatas. Gálatas 4, a partir do 21, né, que fala de Sara e Agar, né, alegoria, né, o texto aqui, o título aqui meu aqui já fala Sara e Agar, alegoria das duas alianças, né, Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Isso aqui é a visão que Paulo tinha, né, dessa estação do Monte Sinai. Ele está aqui, ele está se expressando com relação a isso. Ó, dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei. Está falando da lei porque foi lá no Monte Sinai que foi dada a lei. Né? Uma das coisas que aconteceu lá. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Né? Porque foi uma forma de Deus, de Abraão quis agradar a Deus, né? Porque ele já tinha tido a promessa que ele teria um filho, e o tempo estava passando e não vinha o filho. Então agora ele com a esposa dele, né? Ele tem a Sara, né? Tem a ideia de dar a serva para ele, né? Para que eles fizessem aquilo segundo eles mesmos, segundo a força deles, o querer deles. E Sara era estéril, já era adiantada em idade, e Abraão queria ter um filho, né? Ele queria ter um filho porque ele não tinha herdeiro. E agora ela tem essa ideia de, através da serva dela, de Agar, dar um filho para Abraão, né, para ser herdeiro dele. Né? Então aqui vai falar que é o filho segundo a carne, que é um filho segundo a vontade do homem. Não é segundo o plano de Deus, isso não estava no propósito de Deus. Né? E quando a gente estuda, né, isso aqui, assim, é bem interessante, que eles aqui, Abraão aqui nessa época, ele estava na terra de Canaã, que era a terra da promessa. Ele estava na terra de Canaã. Mas só que nesse período que Abraão estava lá na terra de Canaã, o rei que reinava ali era um rei chamado Quedorlaomer. Quedorlaomer, eu não sei bem dizer. Acho que é Quedorlaomer, mais ou menos isso. Não sei bem a pronúncia como é que é. E esse rei, ele vem até da dinastia de Hammurabi, que tem código de Hammurabi, essas coisas aí. E dentro dessa lei do povo da terra, daquela época,
Isso era uma lei pagã da época, entende? Era uma lei desse reino que existia. Se a pessoa não tivesse um filho, se dava. Não era uma lei segundo dos israelitas, entendeu? Essa lei não existia no meio do povo de Israel. Ainda que o povo nessa época ainda era Abraão, ainda não tinha Israel ainda, né? Mas não existia essa lei, não tinha sido dada para ele, para Abraão. Não existia isso. E era uma lei pagã da época, né? E você vê que, tipo assim, eles seguiam. É como se hoje, né? Hoje, nós estamos aqui, nós somos igreja do Senhor, né? Aqui na terra, né? Estamos aqui representando o Senhor aqui na terra. E a Bíblia fala que a gente tem que seguir as leis e as autoridades, não é isso? Mas é como se, por exemplo, hoje se surgisse uma lei de aborto e a gente comer, não, é lei, está na lei, a gente vai seguir essa lei. É mais ou menos o que eles fizeram, Sara induziu Abraão a fazer na época. Entende? Era uma lei que não vinha de Deus, era uma lei pagã, e eles entraram nisso aí. Deus não tinha mandado eles fazer isso, Deus prometeu, eles não confiaram na promessa, quiseram fazer por conta própria, segundo a carne, segundo o curso do mundo. Saiu Ismael, né? Então é essa alegoria aqui que Paulo está falando, um filho segundo a carne, não é segundo a promessa, segundo a vontade deles, e do jeito que eles fizeram foi do jeito que ele deu segundo o mundo, não segundo Deus. Então vamos continuar. Mais 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa, que é Isaque. Esse era o filho da promessa, que é uma tipologia de Cristo, né? Isaque. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Então a gente vai ver aqui, né, que vamos continuar, né? Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém, lá de cima, é a livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta-te e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos dos filhos da abandonada do que a que tem marido. Então a gente vai ver que é bem claro Paulo falando, né, que as 2 mulheres são alegorias, né? Amém. E Agar era uma alegoria justamente do Monte Sinai, né? Que é a terra que gera para a escravidão, né? Que vai estar falando da lei, né? E Sara, que era o filho da promessa, está falando de Sião, né? Depois a gente vai ver mais para frente que é uma alegoria de Sião, que é a igreja hoje é um tipo da igreja, da nova aliança, né? Ele vai falar aqui que as 2 correspondem às 2 alianças. Agar é o Monte Sinai, que é a velha aliança, e Sara, a nova aliança, é um tipo da nova aliança, e Isaque é um tipo de Cristo, né? Então a gente vê, né, que essa estação do Monte Sinai, ela é um tipo da velha aliança. É lá que teve a lei, fala de Agar, da velha aliança, e é um tipo da nova aliança, né? É uma preparação, é onde Deus deu mandamento, ordenou todas as coisas, e é um tipo, uma alegoria da nova aliança. Então ali a gente vai encontrar as sombras, né? O próprio livro de Levítico, né, ele é que ele fala daqueles rituais, leis todas que tem ali em Levítico, né, dos altares, dos sacrifícios de animais, são todos aqueles sacrifícios ali tipos da cruz de Cristo, né? Então a gente vai ver que em Cristo, né, na crucificação de Cristo, que é um único sacrifício, né, do Filho de Deus, perfeito, como o cordeiro perfeito ali, no sangue dele derramado, foi um único sacrifício perfeito, não precisa de outro.
mas todos aqueles antes ali, de Levítico, que a gente vê em Números, em Êxodo mesmo, aqueles altares ali, todos eles são tipos da cruz de Cristo, né? Todos eles nos explicam a cruz de Cristo. Tem um aspecto diferente da cruz de Cristo e do que Cristo fez por nós. Então, cada sacrifício daquele ali, cada altar daquele dali, cada sacrifício, que todos eles são um diferente do outro, nos faz entender cada vez mais com relação à cruz do Senhor, o que o Senhor fez na cruz, né? Então, na cruz a gente vê Cristo, um sacrifício só perfeito, né? Mas nesse sacrifício está embutido todos esses sacrifícios do Velho Testamento. Amém. São aspectos diferentes, né, que a gente vai entender a nossa redenção, a gente vai entender, né, com mais profundidade a cruz de Cristo, o que ele fez por nós, né? Porque falar a cruz de Cristo, não morremos com ele, né? Mas quando a gente começa a estudar essas alegorias, esmiuçar nessas coisas, a gente vê o que o Senhor fez por nós, qual é o tipo daquilo ali, né? A gente vai avançando nisso ali, a gente tem uma compreensão melhor do que o Senhor fez, né? Nesses tipos aí. Então aqui é um tipo, né, da velha aliança, e Sara é uma tipologia da nova aliança, né? E vamos fazer uma panorâmica aqui, ver mais um pouquinho o que o Senhor fez aqui nessa estação, né? Vamos ler só os subtítulos. Então aqui no 20 a gente vai ver os 10 mandamentos. Então aqui a gente vai ver os 10 mandamentos a partir do 20, Êxodo 20. A gente só vai ler só os subtítulos, tá? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Na minha Bíblia, pelo menos, tem, entre o versículo 17 e 18, tem outro título, fala Moisés, mediador entre Deus e o povo. É a figura, né? É outra figura. Figura de Cristo. Figura de Cristo. Né? A gente vai ver que aqui são essas alegorias, né, da velha aliança, que no Novo Testamento vai estar a realidade, né? Entre o versículo 21 e 22, leis acerca dos altares, né? A gente já falou que o altar ele fala, é um tipo da cruz de Cristo, né? Então aqui vai falar de um aspecto da cruz de Cristo nesses altares aqui, nessas leis, né? 21. Antes do 21, lei acerca dos servos, leis acerca da violência. 22, leis acerca da propriedade, leis civis e religiosas. O testemunho falso e a injúria, deveres dos juízes. O ano de descanso. Outra coisa assim que é interessante, quando a gente lê esses textos aqui, que eu estou falando só os títulos agora, que a gente vai ver as coisas que essas leis que eles colocavam, a gente sabe que Moisés que julgava o povo naquela época. Sim. E a maioria dessas leis aqui, que Moisés faz e coloca aqui, são coisas que ele julgava. Quando a gente vê o conselho de Jetro, que a gente estudou anteriormente, que Moisés ficava julgando o povo ali de manhã até a noite, né? Aí Jetro dá o conselho para ele levantar outras pessoas, anciãos, homens idôneos dentre o povo, para que ajudasse ele, né, a julgar o povo ali. As causas mais difíceis levaria ele, as mais fáceis eles mesmos resolveriam ali. E a gente vê que tudo isso aqui são justamente as coisas que aconteciam no meio do povo. É aqueles mesmos assuntos ali que aconteciam. É tudo que ele vai estar relatando, que a gente vê que ele julgava, mas o que acontecia? A gente vai ver quando a gente lê isso aqui, que a gente vai saber o que acontecia no meio do povo. É justamente essas coisas que ele... A gente vê aqui até animal, né? Quando o animal do outro fugia, feria o outro. São coisas que eram trazidas para Moisés julgar, né? O dever de 23. O testemunho falso e a injúria. Deveres dos juízes. O ano do descanso. Fala sobre o sábado. As 3 festas. Deus promete a posse da terra. No 24 agora, a aliança de Deus com Israel.
Moisés e os anciãos sobem novamente ao monte. Então a gente vai ver que Moisés aqui está subindo o monte com os anciãos. Que anciãos são esses? São aqueles anciãos lá de Números, né? Que ele tinha separado entre o povo, aqueles que tinham sido aprovados ali naquelas provações que eles tinham tido ali em Refidim, né? Tiveram aqueles anciãos ali que foram os aprovados e passaram a ajudar Moisés. Então agora ele sobe com esses anciãos aqui, o monte. 25. Deus manda trazer oferta para o tabernáculo, a arca, o propiciatório. Então agora vai dar instruções, né, sobre... Oi? Sobre os utensílios do templo, que cada coisa daquela dali é um aspecto de Cristo, algo de Cristo, de Cristo e da igreja, né? Um aspecto de Cristo. A mesa, né? O candelabro, as cortinas do tabernáculo, a cobertura de peles e as tábuas, o véu, o reposteiro e as colunas. Êxodo 27, o altar de holocausto, o átrio do tabernáculo, o azeite para o candelabro, né, que é um tipo do Espírito Santo. Êxodo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Né, a gente vê que Arão mesmo aqui é um tipo de Cristo, como sumo sacerdote, e os filhos de Arão são tipos de... Né, que são sacerdotes. É um tipo da igreja, né, que foi feita um reino de sacerdotes, né? Aí vem as vestes dos sacerdotais, Êxodo 28. Êxodo 29, o sacrifício e as cerimônias da consagração, ofertas contínuas. 30. No 28, Paulo. Fala. Tem o Urim e o Tumim no capítulo 30. No 28. No 28? Ele classifica aqui no 28, verso 30, ele fala Urim e Tumim. Ah, tá. No meu não tem, não. No meu tem na lateral uma observação na minha Bíblia, por isso que eu não achei. Mas é bom a gente saber. Fala do Urim e Tumim também entre o 30, no 29 e 30. Isso. Então o Urim na minha Bíblia não tem. Mas é bom, se algum irmão na Bíblia tiver alguma coisa diferente, pode comentar. 29. O sacrifício e as cerimônias de consagração. Então a gente vê aqui o sacrifício e as cerimônias de consagração, né? Então aqui já está falando de um aspecto do sacrifício de Cristo, né? Cerimônia de consagração. Tudo isso aqui tem a ver com o sacrifício de Cristo da cruz, com o que ele fez por nós, né? E o que ele fez e o que ele está fazendo. Como a gente falou no início, né, é uma estação de constituição, de conhecer Deus e de nos constituir. Por isso que ela é tão longa, assim, tão extensa. Que é algo que Deus começou conosco lá em Ramsés, né, quando a gente creu no Senhor, que nós saímos do mundo. E Deus está fazendo conosco e Deus vai continuar fazendo até o dia da gente partir para o Senhor, né? Dormir no Senhor, né? É algo que continua, né? Por isso que o assunto é um assunto bem extenso. É um assunto de constituição, de edificação da igreja, né? Ofertas contínuas. 30. O altar de incenso. Entre o 10 e o 11, o pagamento do resgate. Entre o 16 e 17, a bacia de bronze. O óleo da Santa Unção. Né? O óleo da Santa Unção também fala do Espírito Santo, né? Que é algo que também Jesus fez, né? O óleo da Santa Unção, ele é o Espírito Santo com tudo que Cristo conquistou na cruz. Né? Então é o Espírito Santo quando ele vem com o que o Senhor Jesus conquistou na cruz para aplicar em nós. Isso aqui é um tipo do Espírito Santo, né? Que a gente estudou da rocha ferida também em Refidim, né? Que a rocha teve que ser ferida para que jorrasse água. Sim. Da mesma forma que o Senhor Jesus ele foi ferido na cruz, né? É um tipo para que o Espírito pudesse ser derramado. Né? E quando Cristo é ferido na cruz, que ele fala ali na cruz, está consumado, né? A obra está consumada, ali, que é uma figura tipo do altar, né? Os altares são tipo da cruz, né? Na verdade.
E agora ele ascende, ele recebe a promessa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora ele vem com tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz para aplicar essas coisas no homem. É o trabalho do Espírito, que o Espírito está fazendo hoje, na época da igreja. Por isso que o óleo da Santa Unção não é o Espírito Santo na Trindade puro, né? Por isso que ele tem mirra, tem cálamo, tem vários elementos ali que falam de coisas que o Senhor conquistou na cruz. E agora ele está aplicando em nós, né? Por isso que é o óleo da Santa Unção. O incenso sagrado, entre 33 e 34. 31, o artífice da obra do tabernáculo. 32, aí o bezerro de ouro, que a gente já comentou, né? Entre o 10 e 11, Moisés intercede pelo povo. Moisés manda matar os idólatras. Entre o 24 e 25, Moisés intercede pelo povo novamente. 29 e 30. 33, o anjo de Deus ira diante do povo. O anjo de Deus irá diante do povo. Eu não li o acento. O anjo de Deus irá diante do povo. Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. 34, as segundas tábuas da lei, que a primeira é quebrada lá no episódio do bezerro, né? Então agora no 34 vai estar a segunda tábua da lei. As 3 festas, entre o 17 e 18, do capítulo 34. 35, não, ainda tem aqui, entre o 28 e 29. O rosto de Moisés resplandece. 35, o sábado. Entre o 3 e o 4, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. 9, entre o 9 e o 10, os utensílios do tabernáculo. Entre o 19 e 20, a prontidão do povo em trazer ofertas. A gente vê com essa questão, né, da prontidão do povo para trazer ofertas, né? Que Deus pede, o povo traz as ofertas para a edificação da casa de Deus, mas é o que Deus pede, né? Não é o que eles querem dar. Então, às vezes a gente se move muito assim, né? A gente quer que a igreja seja edificada, mas a gente quer dar do nosso jeito. É o que a gente dá, mas a gente vai ver aqui que a igreja ela não é edificada do nosso jeito, o que a gente quer dar para o Senhor, mas sim com o que Ele nos pede. Né? Porque Ele manda trazer os materiais e são materiais específicos. Né? São tudo aquilo que é tirado de Cristo. Né? O homem não pode, nem tem como produzir esses elementos. É algo que vem de Cristo. Porque a igreja ela é tirada do Senhor da mesma forma que Eva foi tirada de Adão, né? Amém. Então não tem como o homem natural produzir algo para a edificação da igreja. É o Senhor mesmo que produz. 36. Não, entre o 29 e 30. Deus chama a Bezalel e a Aholiabe. 36, entre o 1 e o 2, Moisés entrega os obreiros à oferta do povo. As cortinas do tabernáculo, coberta de peles e as tábuas. A gente vê que é bem extenso, né, irmão? Se a gente for estudar cada assunto desse mesmo, é muita coisa, não tem como. Então a gente vai pegar... Eu vou até parar por aqui, para a gente não ficar estendido. Porque ele entra... vai entrar em Levítico depois ainda, Levítico todo e Números. É muito extenso. Então, tipo assim, nas outras eu acredito que vai ser mais umas 2 ou 3, talvez até 4, para a gente terminar esse estudo aqui do Sinai, né? Que é um estudo de constituição do povo de Deus, edificação, também colocar é uma estação que Deus coloca as coisas em ordem. A gente vai ver aqui, eu queria ver com os irmãos lá em Números. Em Números 10, que é o finalzinho, só para a gente ter uma ideia do que a gente está estudando, né? Números 10 são os últimos versículos. (11) e o 12.
Então, essa estação ela vai até aqui, até números 10, 11 e 12. Ó. E aconteceu, números 10, versículo 11 e 12. E aconteceu no ano segundo, do segundo mês ao 20 do mês, que a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Né? Então, a gente vê aqui o cerne dessa estação, né? Colocar as coisas em ordem, ordenar o povo, ensinar, constituir ele. Então, eles saem lá do Egito, um monte de gente, de escravo, desordenado, um monte de escravo. Então, quando chega aqui, eles já saem em marcha, né? Um exército. Já sai como um exército formado, né? Quando a gente vê esses textos de números mesmo aqui, eles já estão contabilizando as tribos, os povos ali se organizando como tribo, para sair como um exército, né? E essa questão da marcha, né, a gente vê que eles já é a primeira vez, né, diz aqui que é a primeira vez os filhos de Israel se puseram em marcha no deserto de Sinai, jornada após Sinai, 13. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor. Segundo o Senhor tinha mandato. Então, né, o que é a marcha? Né, a marcha é a coletividade com unanimidade. Isso é que é marchar. Né, quando a Bíblia fala de marchar, né, a gente vê tem um movimento que fala que for sair marchando, como se fosse algo espiritual aquilo dali, né? Mas quando a Escritura está falando de marchar, ela está falando de uma coletividade com unanimidade. Né? Tu vê que todo o exército, quando marcha, é com cadência, todo mundo vai na mesma direção. Né? Tu não vê nenhum exército nenhum marchando, 10 indo para a esquerda, 10 para a direita, 10... Não, é com unanimidade. Todos vão para o mesmo local, com o mesmo propósito, né? Com a mesma cadência, como um só homem, um só corpo. Né? Então, esse é o sentido da marcha, da organização, para que todos sejam um. Né? É isso que o Senhor está fazendo conosco. Existe uma obra individual em cada um de nós, mas essa obra, o Senhor expressa no coletivo. Né? É como aquelas pedras lá que elas eram lapidadas na pedreira, né? Depois ela vinha para ser colocada na casa, ela tinha que encaixar ali na casa, não era isso? As pedras, elas eram lapidadas lá na pedreira, encaixava na... Então, individualmente, a gente está sendo lapidado, né? Mas para quê? Para que a gente venha funcionar no coletivo, né? Tem um propósito do que o Senhor está fazendo individualmente conosco, né? Para que a gente seja individualista, mas para que a gente aprenda a marcha. Aprenda a andar como um só homem, como um corpo de Cristo, a esposa do Cordeiro, né? Então, esse é um sentido, né, de ter constituição, organização, né? O Senhor falou lá, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? E Deus, ele é um Deus, mas ele é um Deus coletivo. E esse homem que Deus fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, também é um homem coletivo também que Deus está fazendo. Né? E somos chamados a essa comunhão, a mesma comunhão que esse Deus tem na Trindade. Sim. Um único Deus com 3 pessoas. Né? E ali, nessa comunhão, na comunhão deles eterna ali da Trindade. E nós somos chamados para essa comunhão, para participar disso. Né? Eu vou ficar por aqui, irmãos. Nas outras a gente vai entrar em detalhe, vai esmiuçar mais. Aí queria deixar aberto também se algum irmão quiser falar alguma coisa que observou, acrescentar. Eu não vou nem desligar aqui, que tá com 44 minutos. O irmão que quiser falar alguma coisa, Guilherme, ou irmã também, fazer alguma pergunta, a gente faz tipo um ruminar, né? Amém. Interessante que... Espera aí, tio. Vamos virar aqui. O interessante é que o Senhor, ele começa com uma família
Abraão e Sara, e agora ele tem uma nação, agora ele tem um exército. Amém. Agora tem um povo que marcha e que ele é o general. Amém. Agora tem um povo que é regido por ele. Por isso, quando a gente vê essa jornada do Monte Sinai, ao meu ver, é um dos pontos mais importantes das Escrituras. Porque todo o começo está ali. Como o Senhor queria, as leis, como o povo tinha que se portar diante do Senhor, o sacerdote, a consagração, todo o plano de Deus, o Senhor já colocou ali para o homem, para o seu povo, o Senhor colocou ali no Monte Sinai. Amém. O Monte Sinai talvez seja um dos trechos mais importantes das Escrituras. Cristo é o centro da obra de Deus. E talvez o Monte Sinai seja o início do caminhar como povo de Deus na Terra. Seja o início não, é o início de como caminhar como povo de Deus na Terra. Não é à toa que ele colocou as leis, colocou a questão do sacrifício, as vestes, o sacerdote, como é que o povo tinha que entrar diante dele, as ofertas. As regras da casa, né? As regras da casa, por isso que Paulo fala, né? Para que saibais como andar na casa de Deus. Então o Senhor já deixou toda a norma, tudo que tinha que ser feito, o Senhor já deixou. Amém. Para que andássemos nela, né, hoje. Amém. Nós andamos mediante aquilo que o Senhor já ordenou lá para nós. Não há nada de novo. Agora andamos numa realidade. O que era sombra, como o Claudio bem falou, né, dos sacrifícios, da consagração, hoje, através de Cristo, nós desfrutamos das realidades. Amém. Então isso é muito importante, que quando a gente começa a ver, né, por isso ainda estou aqui uma jornada de 11 meses e 6 dias. As jornadas até agora eram de 3 dias, teve jornada de 1 dia. Mas quando chega no Monte Sinai é uma jornada de 11 meses. Aí você tem o livro de Êxodos, Levíticos todo, e uma boa parte, quase a metade do livro de Números nessa jornada do Monte Sinai. Então é uma jornada muito importante. Amém. E que o Senhor nos ajude, pelo Espírito, que a gente possa esmiuçar os tesouros que tem nessa jornada, que são muitos. Amém. Talvez a gente não vai conseguir todos, mas boa parte deles... Eu queria até estar falando para os irmãos estarem lendo, que como é muita coisa, assim, a gente vai estar ministrando durante esses que eu falei, talvez 2, 3, a gente não sabe muito bem quantas reuniões vão ser, e o que os irmãos estiverem ganhando também, né, para estar enriquecendo. É uma jornada muito rica. Isso aí. Muito rico. Amém. Amém. Mais alguém? Se tiver pergunta também, não podem perguntar. Fica à vontade, né? Tá aí a Rosane, Cíntia. a Cíntia para responder as perguntas. Mais ninguém? Não, quando você falou lá a questão da Trindade, né? Assim como são 3, mas ele tem aquela comunhão, né? O pai com o filho com o pai, o Espírito ali. Eu lembrei do texto de João, né? 1 João, quando ele fala que o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Que a nossa comunhão é com o pai e com o seu filho, né? E ele encoraja os irmãos a desfrutar também dessa comunhão. Amém. E você vê que a Escritura, essa jornada, ela é 100% cristocêntrica. Amém. Vai apontar para Cristo. Né? Amém. E assim é a igreja. Eu creio que... eu lembrei muito quando aquela escritura que fala que a vereda do justo ela é como a luz da aurora. Você vê que essa jornada de 11 meses, né? Ela é longa, porque ali está falando do propósito eterno de Deus, né? Desde o início até a sua plenitude. E tem vários aspectos ali, práticos, espirituais, e a igreja ela precisa observar essa questão da edificação. Hoje tem um prejuízo muito grande no meio do povo de Deus, porque a gente acha que edificar ou trabalhar é da forma que a gente entende que tem que ser, né? Mas em Êxodo, no capítulo 25, quando o Senhor diz a Moisés para chamar, né, o povo, falar ao povo, ele fala que traga uma oferta
cujo coração mover voluntariamente, mas a oferta é esta. Além de você ter um coração voluntário, o Senhor determina aquilo que você vai fazer na casa. Não tem como você fazer algo em você mesmo, se o Senhor não mandou. Por isso que Mateus 7, quando vão, as pessoas, os filhos, né, vão chegar diante do Senhor e apresentar algumas práticas, o Senhor fala assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a ilegalidade, a iniquidade. Porque o Senhor não mandou ele fazer, o Senhor não estava provando, mas ele fez, por não entender essa questão dessa jornada, né? Do Êxodo 25. E entra essa questão, eu lembro muito que o Roger falou. Antes do 25 tem o 24. Tem que... isso. Assim? É que eu não estou vendo. Antes do 25 tem o 24. Que o Senhor manda Moisés subir e ficar lá, né? Ali está falando aquela comunhão, do relacionamento, de uma vida com Deus. Para depois falar. Muitas das vezes a gente inverte os valores. Eu lembro muito isso. Às vezes você quer falar sem ao menos você ter uma experiência com o Senhor. Amém. Aí a gente corre o risco de você edificar aquilo que está na tua mente. Sim. Né? Então, eu creio que nós vamos ter muito que aprender nessa jornada aí. Amém. Né? E o importante é todos lerem mesmo, porque é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, irmão. Não tem como você dissecar. Ainda que, vamos supor, o irmão falou de 3, 4 reuniões, talvez 5. Mas, assim, se você for, né, tomar ao mesmo tempo, pegar ali... É mais de ano. É muita coisa. Bastante tempo. Mas que o Senhor nos ajude, né? Tu vê que nesse aspecto, assim, só para terminar, você falou da comunhão, né? Em Coríntios vai falar que nós somos chamados à comunhão, somos chamados para isso, para chamar. Isso. E a gente vai ver que logo no início aqui, né? Depois a gente vai tocar isso, devo tocar em outras reuniões, que o povo, ele não, de princípio não podia chegar. Moisés chegava, né? Já tinha tido uma experiência com o Senhor, e o povo não podia chegar, se chegasse ia morrer. Não é isso? Sim. E o que o Senhor está nos ensinando é estar na presença dele sem ser consumido. Né? Essa a questão de Cristo, de estar em Cristo para poder chegar na presença dele e não ser consumido. Aquela experiência da sarça, né? Da sarça. Interessante quando você falou, porque quando a gente passa ali lendo, a gente não atenta. Aí é uma figura da presença de Deus e de você estar na presença de Deus e não ser consumido. Porque se ali vai falar do altar, do sacrifício, vai falar da obra de Cristo, né? Da pessoa e da obra de Cristo. Hoje nós nos achegamos a Deus, estamos diante dele e não somos consumidos. Mas por que não somos consumidos? Tá direito aqui? Tá direito. Por causa da obra. Por causa da obra do Senhor. Obra do Senhor. Amém. Isso aí. Muito bom. E a questão dos sacerdotes também, né? Tu vê que lá no início o Senhor queria uma nação de sacerdotes, né? Isso. Mas como houve o incidente do bezerro de ouro, aí o Senhor separou uma tribo, mas a proposta inicial de Deus sempre foi uma nação de sacerdotes. E aí a gente vai ver isso no Novo Testamento, lá em Pedro, quando Pedro fala que nós somos uma nação de sacerdotes, um povo, Amém. nação eleita. Então agora você vê que o Senhor, através de Cristo, essa questão dos sacerdotes também foi restaurada. Né? O que era para ser lá no início todo o povo, e aí passou a ser só uma tribo por causa da idolatria. Agora no Novo Testamento, através de Cristo, o Senhor fez uma nação de sacerdotes. Amém. Isso também é outro ponto muito, muito interessante. Amém. Amém. Eu vou ficar comentando aqui. Amém, irmãos.